Daqui a 30 dias, ele encerra um mandato de 4 anos. Uma administração que começou com o apoio dos 51% dos eleitores da capital pernambucana que votaram nele em 2008 para prefeito do Recife. Mas será que a cidade melhorou? Que investimentos foram feitos? As reclamações de buracos e ruas sem calçamento diminuíram? O ponto de vista deste sábado começa agora. João da Costa, atual prefeito do Recife, que foi amado por uns e criticado por outros, é o nosso convidado. Boa tarde para você que está em casa nos assistindo. Boa tarde também, prefeito, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Eliana. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo pela TV Tribuna. Um grande abraço para vocês. Bom estar aqui novamente com vocês. Ok, prefeito, e eu começo perguntando assim, um assunto que tem estado assim nas ruas, principalmente nesta última semana. Nós estamos próximo do Natal e as pessoas estão perguntando, cadê a decoração da cidade do Recife? Não, as pessoas perguntam isso com uma certa ansiedade porque a gente tem feito boas decorações nos últimos anos. Nós vamos ter até o próximo dia 15 de dezembro a instalação da decoração de Natal, preparando o Réveillon. Mesmo no ano de muitas dificuldades financeiras para os municípios, a gente trabalhou para que o Recife tenha a sua decoração de Natal e até meados de dezembro, dia 10, dia 15, a gente vai estar com a decoração de Natal instalada na cidade do Recife. Agora, a decoração de Natal inclui aqui a Avenida Agamenon Magalhães, o Marco Zero, as pontes, a Avenida Boa Viagem. Os pontos históricos que sempre tiveram decoração, né? A gente tem privilegiado o Recife antigo, concentrado mais ali. A cidade do Recife é muito grande, né? Mas hoje nós temos a iniciativa de vários setores privados, os edifícios, as casas, que isso aqui ajuda a criar o clima de Natal na cidade e principalmente o estado de espírito das pessoas, que tem que estar aberto para essa data do Natal. Mas nós vamos ter no Recife Antigo, Avenida Agamenon Magalhães, nas pracinhas de Boa Viagem, no Parque Dona Lindu, a decoração de Natal como a gente tem todos os anos e a árvore, que foi um elemento novo que nós trouxemos para a decoração do Natal, que fica ali em frente ao Paço Alfândega, novamente instalada lá naquele local. Bom, quando o senhor começou a falar da decoração de Natal da cidade, o senhor falou das dificuldades que a prefeitura enfrentou, quer dizer, não só a prefeitura do Recife, mas o senhor citou várias. E eu queria saber, que o senhor pudesse responder para a gente, que ao longo desses 4 anos, que dificuldades foram essas, dificuldades financeiras principalmente? Não, quem foi prefeito a partir de 2009 enfrentou algumas dificuldades, porque o mundo entrou em crise em 2008, o Brasil teve o governo Lula e depois a presidenta Dilma teve que dar alguns incentivos para o Brasil continuar a crescer. Um desses foi reduzir o imposto de carro, de geladeira, de máquina de lavar, de fogão. E uma parte desse dinheiro eles vão para as prefeituras e deixaram de vir porque foram reduzidos esses impostos, o que foi bom para você, que pôde comprar, né, algumas pessoas com geladeira nova, um fogão e um carro, mas por outro lado, os prefeitos ficaram com menos dinheiro para resolver os problemas das cidades. E isso aqui também aconteceu no Recife. Então isso criou algumas dificuldades a mais, mas a gente foi buscar alternativas, principalmente para investir em obras que pudessem melhorar a vida de algumas comunidades no Recife. Fomos buscar parcerias ao governo do estado, com o governador Eduardo Campos. Fomos buscar parcerias primeiro com o presidente Lula, depois com a presidenta Dilma. E fomos buscar possibilidade de dinheiro emprestado do Banco Mundial e de bancos internacionais. E como a situação da prefeitura do Recife hoje é uma situação que permite a gente buscar esses empréstimos, nós viabilizamos alguns recursos para obras importantes, como a Via Mangue, como os parques do projeto Capibaribe Melhor, como as obras que a gente está fazendo em Chão de Estrelas, Campina do Barreto, Dois Unidos, do PAC, e várias outras ações, como as academias das cidades que nós fizemos, e que foi possível com esses recursos melhorar também em muitas obras de escolas, de canais que nós estamos fazendo ou já fizemos na cidade do Recife. A vida da cidade. Prefeito, há algumas semanas se falava, o senhor fala em recursos, que faltou dinheiro para a Prefeitura do Recife também, teve que buscar parcerias, dinheiro com o governo federal, mas a gente gostaria de saber qual que é o déficit hoje da Prefeitura do Recife e uma segunda pergunta,
quanto vai ficar em caixa? Quanto que realmente só vai ficar em caixa para que a nova gestão possa começar a trabalhar a cidade? Olha, na prefeitura, eu vou entregar a prefeitura sem déficit, né? Sem faltar dinheiro. O novo governo também vai encontrar dinheiros que é para investimentos. Não vai ter dinheiro lá sobrando, que nenhuma É aquele dinheiro que costuma se chamar de dinheiro carimbado. É, o dinheiro carimbado. É aquele dinheiro que você pega do governo federal, do governo do estado ou do Banco Internacional para fazer determinados projetos. Por exemplo, nós estamos fazendo a Via Mangue. Então eu vou deixar 40% da Via Mangue pronta. Os 60% restante vai ter o dinheiro garantido para que a Via Mangue seja concluída até final de 2013. Quer dizer, não vai correr o risco de daqui a um ano a nova gestão falar assim, olha, não tem dinheiro para terminar a Via Mangue. Não. Porque isso aconteceu, por exemplo, nós tivemos esse problema com o Parque Dona Lindu. Né? Quando o senhor assumiu, havia dinheiro para terminar o parque e depois houve uma série de atrasos por falta de recursos até que finalmente se conseguiu concluir a obra. Não, na verdade, o Parque Dona Lindu nós concluímos. Não é que havia dinheiro para terminar o Parque Dona Lindu. Né? No Parque Dona Lindu a gente teve que buscar os recursos. O Parque Dona Lindu não foi fruto de um empréstimo. Foi fruto do dinheiro próprio da prefeitura. Aquele dinheiro que entra todo mês e você tem que pegar e gastar aquele dinheiro. É diferente quando você pega um empréstimo para o dinheiro fazer a obra inteira. Aquele dinheiro fica garantido, só pode ser gasto naquela obra. O dinheiro do Dona Lindu, se não fosse gasto no Dona Lindu, ele tinha outra destinação. Mas nós concluímos o Parque Dona Lindu, que não foi por conta dos recursos financeiros, foi por conta das dificuldades da própria obra, um projeto de Oscar Niemeyer. Mas o importante é que hoje ele é um sucesso na cidade do Recife. Sim, com certeza. Não é? Foi uma grande obra do meu governo que nós concluímos. Eu fico muito contente de passar lá no domingo e ver milhares de pessoas usufruindo daquele espaço, do teatro mais moderno que a gente tem no Recife, de ter um espaço de exposições que hoje é disputado. A pauta do teatro em 1 ano e meio, né, não dá hoje para quem quer. Hoje, aliás, faltam teatros na cidade. Falta teatros no Recife. Então, a pauta do Dona Lindu hoje é muito disputada, hoje tem grandes eventos. Né? Nós vamos fazer um dos eventos do Natal, né, que é uma homenagem a Luiz Gonzaga, lá no Parque Dona Lindu. Será nós vamos reproduzir aqui a Missa do Vaqueiro, que acontece, né, lá no Sertão. Então, a gente vai fazer aqui no Recife. Então, hoje são um equipamento muito importante para a cidade. Muito importante, mas como a gente dizia, então, dinheiro para terminar a Via Mangue vai ter, não vai ter. Vai ficar cerca de 3 bilhões de reais em projetos para corredores de ônibus, para concluir as obras do Capibaribe Melhor, que é uma ponte que liga o bairro da Iputinga ao bairro do Monteiro, que nós já começamos. Vai ficar recursos para fazer o corredor de ônibus da 2ª perimetral, que sai de Afogados e vem até Peixinhos. Então será concluído aquela via com a via exclusiva de ônibus. Vai ficar os recursos para a 3ª perimetral, que sai da Avenida Recife até a linha do Tiro, passando por Casa Forte pela Torre, incluindo uma nova ponte que vai ligar o bairro da Torre a Santana. Então vai ter uma linha exclusiva de ônibus. A radial, uma nova ligação do bairro de Boa Viagem ao bairro do Ibura, passando pela Lagoa do Araçá. Então esses recursos já estão garantidos e vão ficar para o prefeito eleito Geraldo Júlio poder usar e fazer essas obras, além de outros recursos que vão ficar garantidos no total de cerca de 3 bilhões de reais. Esse não é um dinheiro que o futuro prefeito Geraldo Júlio vai pegar e poder gastar onde ele quer, porque ele já está direcionado para essas obras, mas ele vai ter esse dinheiro para fazer estas obras específicas que já estão garantidas. E as dívidas do município? Não, o Recife é uma das capitais brasileiras que tem a menor dívida. O Recife tem 17% da capacidade de arrecadação em dívidas de longo prazo, de 20, 30 anos, que em contabilidade a gente chama isso de dívida fundada. São aquelas dívidas que você contrai e vai pagar em 20, 30 anos. Então o Recife tem uma dívida pequena, né? Não tem nenhuma dívida em janeiro, fevereiro, que o próximo prefeito tenha que pagar e não tenha dinheiro em caixa. Isso não... O Recife hoje é uma das capitais brasileiras com maior capacidade de endividamento. Ele tem crédito, é como se você fosse tomar um empréstimo numa loja e você tivesse um crédito bom. Crédito, tá certo? crédito você garantido. só tem
o Recife só tem comprometido 17% do que ganha. É como se você ganhasse R$ 1.000 e só tem uma dívida de R$ 170. É o que o Recife tem hoje. Então tem uma capacidade boa de poder contrair empréstimo para fazer novas obras. Quando o novo prefeito assumir, ele não vai ter dificuldades. O senhor já anunciou com relação ao salário dos servidores, né? O salário de dezembro o senhor já vai estar pagando também agora em dezembro. Isso, dia 23. Mas vai ter dinheiro em caixa para poder pagar o salário de janeiro, no finalzinho? É evidente que sim. Né? Esse problema não vai ter? Não, de maneira nenhuma. O Recife hoje é uma cidade que tem... Nós pagamos em 4 anos o salário de servidores, todos eles antecipados, sempre antes do dia 28 de cada mês. Então isso mostra que a prefeitura da cidade do Recife hoje é uma prefeitura equilibrada, isso não vai ter nenhum problema de pagar servidores, de pagar fornecedores, porque vão estar todos em dia. Todos em dia. Prefeito, o senhor acha que o calcanhar de Aquiles da administração do senhor foi a questão do trânsito da cidade? Que hoje é difícil para você se locomover e parece que cada dia vem piorando. No Recife isso é um fato novo porque a gente não vivia isso com tantas dificuldades. Em outras capitais brasileiras isso já vem de algum tempo, São Paulo, por exemplo. Mas, por exemplo, eu viajei essa semana para a China, passei na França e na China eu fui do aeroporto para o centro da cidade e levei 1h40. Em Paris, do mesmo jeito, eu disse em Paris levei 1h30 para chegar no centro da cidade. Esse problema de trânsito é um problema hoje de todas as cidades do mundo. E o Recife, como uma grande metrópole, não poderia ficar fora disso. O Recife recebe hoje cerca de 7 a 8 mil carros novos por mês. É muito carro. Então é muito carro para uma cidade que não pode estar largando rua para caber esses carros todos. Mas nós procuramos enfrentar isso. Nós duplicamos o viaduto Capitão Temudo, fizemos a paralela da Avenida Ibiribeira, fizemos algumas mudanças de engenharia de trânsito, começamos a construir a Via Mangue, modernizamos semáforos, contratamos agentes de segurança teve algumas de trânsito. Polêmicas, né? Algumas discussões e protestos, como foi o caso do binário lá na Panamirim. Onde o senhor acha que houve falhas? Ou o senhor acha que tudo o que foi feito em relação ao trânsito... Não especificamente ao binário, mas onde o senhor acha que a sua equipe, de todo o projeto que foi feito em relação ao trânsito, aonde que a equipe errou? Não é que emperrou, é porque um problema muito grave e complexo e não vai se resolver em 4 anos, nem vai se resolver na gestão de Geraldo Júlio. O problema da mobilidade urbana, do trânsito, é maior do que isso, porque a capacidade de você fazer obras e resolver tudo isso, não é muito, o tempo que precisa é muito maior do que o problema que existe hoje. Então você tem que ir mudando o perfil. Nem todo mundo vai poder ter carro e todo mundo ir trabalhar de carro. Isso vai ficar inviável. Então você tem que ir construindo um transporte público de qualidade. Você pensou em fazer rodízio, como já existe no sul do melhorar país? Não, isso só tem em São Paulo, no Brasil, e não funciona, porque as pessoas compram 2 carros, aí usa um no dia, usa outro no outro. Né? Então isso às vezes ajuda, mas não diminui. O que você pode fazer, e é o que vai acontecer no futuro, é algumas regiões da cidade você ter restrição, como nós já temos hoje no Recife para transporte de carga, em algumas no centro da cidade. Então isso você precisa melhorar o transporte coletivo. Então a construção de corredores, ônibus novos, com ar-condicionado, com frequência de horário, isso é um projeto que nós fomos junto com o governador buscar em Brasília, que é esses recursos, esse dinheiro que eu falei. Você precisa criar vários tipos de transporte, incentivar o uso de bicicleta onde for possível. Se você sai de casa e vai na padaria, não necessariamente você precisa pegar o carro. Perto, se for perto, pode ir a pé, pode ir de bicicleta. Você pode integrar o metrô com o ônibus. O Recife só tem uma linha de metrô que é para o sul, não tem nada para o norte. Então, o norte você não pode fazer integração com o metrô. Mas no sul você pode melhorar essa integração e isso está sendo feito. Então precisa ser feito várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu posso dizer a você que o Recife tem dificuldades, mas não é a pior cidade do Brasil. Não é a pior cidade para se viver. Para se viver. Após 4 anos comandando a cidade, o que faltou fazer? A resposta vem depois do intervalo comercial. Não sai daí, a gente volta já já.
4 semanas para encerrar o mandato, João da Costa, prefeito da cidade do Recife, é o nosso convidado de hoje. Prefeito, e como a gente falava na primeira parte do programa, nós falamos de obras que o senhor começou a fazer, que deverão ser concluídas, né, com o novo prefeito eleito, e eu lhe pergunto, de tudo que o senhor fez ao longo de 4 anos, o que o senhor destacaria? Quais são as obras? E olha que tem na área de educação, tem várias coisas, né? Tem muita coisa, Eliana. A gente poderia aqui falar de muitas coisas. Por exemplo, o programa de habitação popular que eu fiz, que foi o maior na história da cidade do Recife. Nós vamos entregar pronto, já entregue, quase 4.000 novas habitações. Vamos deixar 2.000 para serem inauguradas até junho de 2013. E vamos deixar 8.000 já com recursos garantidos ou já em andamento. Então, isso foi uma política que me deu muita satisfação de poder melhorar a vida de muita gente no Recife, tirar gente de palafitas, dos morros, das beiras de canais, de rios, poder dar uma moradia digna. Eu acho que isso é uma marca do meu governo. Eu gostaria de ter feito mais, a gente sempre gosta, mas eu destacaria as obras da Academia da Cidade. Essa semana, inaugurando uma rua Flor do Sertão, a primeira travessa Flor do Sertão lá no Jordão, eu passei pela Academia da Cidade, inaugurada há 3 meses atrás. E eu te digo, Helena, que eu fui apreensivo de como estaria a Academia da Cidade lá naquela Praça do Jordão, que ficou tanto tempo com barraca, degradada. E eu fiquei muito feliz de ver senhoras caminhando, jovens jogando voleibol. Não tinha uma barraca na calçada da Academia da Cidade, lá na Praça do Jordão. Então nós duplicamos o número de academias da cidade em 4 anos no Recife. Isso tem sido um programa muito vitorioso, requalificando esses espaços públicos. Então tem muita coisa que foi feito, né? E outras que a gente gostaria de ter feito mais. O senhor falou uma coisa interessante. Nessa praça lá no Jordão, e que veio para ficar, demorou tanto para chegar. Porque em determinados bairros, uma ação da prefeitura, seja às vezes na limpeza, no calçamento, demora tanto para chegar, que as pessoas vivem reclamando, dizem que vão à prefeitura, fazem abaixo-assinado. A questão de calçamento, por exemplo, rua que não é calçada e quando chega na prefeitura, eita, consta como calçada. Não, nem sempre é assim, né? Se criou-se um mito de que todas as ruas do Recife, as que não são calçadas, constam na prefeitura como calçada. Né? O que acontece muitas vezes é que no IPTU de quem recebe, o imóvel tem dito se o imóvel tem calçada ou não. E às vezes as pessoas leem isso e entendem isso como calçada, como sendo se a o rua, asfalto. O asfalto.
E não, às vezes não é isso, é se a casa tem calçada ou não. Mas pode ter algum erro de cadastramento, porque a gente ainda tem, das 12 mil ruas do Recife, nós temos ainda cerca de 3 mil sem ser pavimentadas. Eu acho que isso é uma grande dívida da Prefeitura da cidade do Recife, ou da cidade com seus habitantes. Nós temos pavimentado cerca de 200 a 300 ruas por ano. Então isso levaria ainda 10 anos para tudo ficar pronto. Então você tem que fazer um grande investimento, e a gente tem feito. Nós pavimentamos muitas ruas, né, mas fica distante ainda das necessidades, por mais que a gente tenha feito. O Recife é uma cidade ainda que precisa de muitos investimentos, alguns ainda vão demorar a chegar. Então as pessoas... Como por exemplo? Não, uma própria rua. Se você tem 3 mil a ser feita, né, você pode... acha que vai demorar muito ainda? Eu acho que ainda vai demorar uns 2 ou 3 mandatos, se mantiver o ritmo de investimento. E mesmo com as pessoas, hoje, com os moradores pagando IPTU? Sim, mas aí as pessoas pagam o IPTU mais barato porque sua rua não é pavimentada. Eu estou constatando uma realidade. O Recife, né, quando nós chegamos, tinha quase 5 mil ruas, de 12 mil sem ser pavimentadas. Então, em 12 anos, nós fizemos aí quase 2 mil ruas. Ainda tem umas 3 a 4 mil a ser feitas. Então, isso é um desafio para o próximo prefeito, que vai ter que continuar lutando. Então, vai ter coisas que as pessoas vão lutarem e a gente incentiva que isso aconteça, mas que nem sempre vai ser resolvido de forma imediata. Prefeito, na avaliação do que o senhor faz, que eu acredito que o senhor já fez a essa altura do campeonato, dos 4 anos à frente da prefeitura, aonde o senhor acha que o senhor falhou? Não, todo governo comete erros, né? Nós enfrentamos muitas dificuldades. A gente poderia ter tido algumas iniciativas que, com a experiência que eu tenho hoje, poderia ter tomado mais rápido, mais decisivo. Às vezes é mais uma atitude do que uma ação. Isso às vezes conta mais para a população, e às vezes a gente deixa de tomar essa atitude, não é? Então eu prefiro falar dos acertos, porque os erros tem muita gente para falar deles, né? E se a gente não fala daquelas coisas que foram feitas, as pessoas só percebem depois. No calor de um mandato de reclamação, né? Eu passei por um período de doença, de turbulência política dentro do meu partido, fora, essas crises que a gente viveu. Isso teve influência na percepção ou na avaliação de quem ficou olhando o meu governo. Mas, passado o calor disso, muitos vão ver daquilo que a gente fez, trabalhou, do esforço que nós fizemos. Há muita coisa, o Parque Dona Lindu, os parques que nós vamos entregar agora, Santana, Caiara, o Tamarineira, que eu desapropriei, o Jiquiá, que a gente começou novas obras, as transformações que a gente está fazendo embaixo da Zona Norte, como Chão de Estrela, Campina do Barreto, Dois Unidos, uma verdadeira mudança, o programa de habitação popular, a própria Via Mangue, que é a maior obra viária do Recife dos últimos 50 anos. Agora, prefeito... Então, isso vai ficar como parte desses 4 anos do nosso mandato. O que o senhor acha, que o senhor gostaria, o senhor acha não, o que o senhor gostaria de ter feito e não fez? Não, eu gostaria de ter terminado a meta de entregar 40 centros municipais de educação infantil. Eu acho que melhorar a educação das crianças de 0 a 4 anos é o começo das verdadeiras mudanças que o Recife precisa. O senhor vai entregar quantos centros? Eu vou entregar de 9 a 10, né? E vai ficar 8 a 10 em construção. Então, metade disso, os outros 20 com dinheiro já também viabilizados junto ao MEC. Mas isso é um projeto que me sensibiliza muito, que é poder dar escola em tempo integral e creche para crianças de 0 a 4 anos, principalmente nas áreas mais pobres do Recife, onde a gente sabe que tem muitas mães que não têm com quem deixar seus filhos. E mais do que deixar, esse centro não é só uma creche, é uma escola em tempo integral para você preparar as crianças até 4 anos, que é um momento decisivo no desenvolvimento das crianças e do ser humano, né? Então, aquele é um momento decisivo. Se ele estiver bem alimentado, bem preparado, acompanhado psicologicamente, ele vai ser um adulto mais saudável, um jovem com outra perspectiva pela frente. Eu acho que o Recife, para ter um futuro melhor, principalmente para a população mais pobre, a gente precisa estruturar essa rede de educação infantil. Tá. Qual seria a lição, o que o senhor guarda depois desse período administrando uma cidade como Recife?
O Recife é uma cidade muito diferente, né? O Recife tem muitas desigualdades que ainda continuam chocando muito a gente. Ontem à noite, por exemplo, eu fui lá no Alto da Telha inaugurar uma obra, a Rua Primavera. Nós investimos lá R$1.100.000. Às vezes quem anda na principal rua do Alto da Telha não sabe que a obra está sendo feita, que é uma obra de morro. E ali vai proteger e garantir a segurança para 60 mil famílias. Então eu andei muito pelos morros da cidade do Recife e ficava muito sensibilizado quando via senhoras de 75 anos que durante as chuvas não dormem. Passam a noite em pé na porta da sua casa com medo de ser soterrado. Então essa lição de persistência, de fé, mas também de sofrimento foi uma coisa que me tocou muito. Eu procurei investir muito nessas áreas. Hoje o Recife tem uma defesa civil estruturada. No último inverno nós tivemos nenhuma morte no Recife, isso era uma satisfação muito grande que eu levo. Então, essa luta do povo mais pobre da cidade do Recife, essa garra, essa fé, é que eu aprendi muito sendo prefeito, vendo essas dificuldades da vida, mas sempre olhando com esperança e procurando mudar o jeito de viver. O que o senhor pretende fazer a partir do dia 1º de janeiro, quando deixar a Prefeitura do Recife? Não, vou voltar ao que eu fazia antes, né? Que era fazer militância política, estar atuando na política. Tem a possibilidade, aí estamos discutindo com alguns amigos, da possibilidade de ser candidato a deputado federal em 2014, para levar essa experiência que a gente viveu na cidade do Recife. Mas o senhor permanece né? no PT? Permaneço no PT, vou tirar alguns dias de férias em janeiro, depois de 12 anos praticamente sem tirar férias, mas já em fevereiro a gente volta, né? Não só para fazer política, mas para cuidar da vida também. Exato, mas aí o senhor vai voltar para a área privada, vai trabalhar, vai assumir de repente aí alguma secretaria, no governo do Estado, né? Eu não tenho como responder agora, né? Só em 2013 vai depender também de alguns convites que a gente possa receber, que a gente precise ir à luta também, né? Tem que trabalhar e fazer política, porque eu faço isso desde que eu entrei na universidade, né? Trabalhando com assessoria, depois fui para trabalhar na prefeitura e a gente vai continuar fazendo isso, que é o que a gente gosta de fazer e é o compromisso de vida que a gente assumiu. Prefeito, um conselho que o senhor daria ao prefeito eleito Geraldo Júlio, né, que vai enfrentar aí 4 anos pela frente? Olha, ouvir o povo. Né? Uma cidade com as diferenças como o Recife, em cada comunidade tem prioridades específicas e próprias de cada lugar. Então, poder ouvir mais o povo é muito sábio. Né? Quando a gente ouvia a população no orçamento participativo, que cruzava com o diagnóstico dos técnicos, 98% das coisas batiam, estavam ali. O povo sabe o que precisa em cada lugar. Então, ouvir a população, ter ouvido aberto para ouvir as reivindicações do povo é fundamental para a gente poder tentar acertar e fazer o melhor pela cidade. Ok, prefeito, a gente agradece. Infelizmente, o tempo do ponto de vista assim, passa rapidinho quando o papo é gostoso, viu? Eliana, boa noite para você. Obrigado pelo convite. Boa noite a quem está nos assistindo. Né? É pouco tempo para a gente falar de 4 anos em meia hora, mas foi uma oportunidade gratificante de poder estar aqui com você e com quem está nos assistindo. Ok, muito obrigado e boa sorte, né? Obrigado. Em 2013, o que virá pela frente. Pela frente. O Ponto de Vista chega ao fim. Se você tem algum assunto que gostaria de ver discutido aqui, entre em contato conosco pelo Facebook. É só acessar facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter, você pode mandar seu recado para @PontoDeVista04. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo e a gente se encontra no próximo fim de semana.